Pensar em férias em família é uma delícia, mas você já pensou em como distrair os pequenos durante os voos? Já falamos aqui em como ter um voo tranquilo, então hoje vamos falar das brincadeiras que você pode fazer com seus filhos para passar o tempo no voo. A ideia aqui é envolver os pais nas brincadeiras, afinal é uma viagem de família e o intuito é manter todo mundo unido. E uma questão é, vamos tentar ao máximo manter a tecnologia longe, deixar ela como última opção. Uma dica que vale para todas as idades é: dê um brinquedo de cada vez, assim a criança recebe esse brinquedo, se distrai completamente com ele e depois você apresenta outro. E assim que você for trocando esses brinquedos, vá guardando para não correr o risco de perder. Nós vamos dividir as brincadeiras para crianças de 1 ano, crianças de 3 e acima de 5. Para as crianças de 1 ano, essas crianças podem parecer que são as mais difíceis de se entreter, mas na verdade são as mais fáceis, porque são as que mais dormem. Então o tempo que você acaba tendo que entreter e brincar com as crianças é pequeno. Então o que eu levo para brincar? Fantoche. O Vitório adora brincar de fantoche, contar historinha, fazer cosquinha com fantoche. Então isso é uma das coisas que eu levo. Bola. Eles amam bola, mas como levar uma bola no avião, não vai sair rolando? Ou você opta por uma bola super massinha, ou para aquelas bolas fluffy, sabe? Que estão cheias de elastiquinhos e que são molinhas. Eles brincam, jogam para um lado e para o outro em cima do banco e resolve o problema. Outra dica para essa idade são os brinquedos de encaixe. O Vitório passa horas desrosqueando e rosqueando a tampa em algum objeto. Então eu levo alguns objetos para ele brincar dessas coisas de encaixe, enrosque e tudo. E levo aqueles brinquedos que são vários copinhos que vão um entrando dentro do outro. Ele brinca com aquilo durante muito tempo e fora isso eu uso essa bolinha que eu levei para esconder debaixo desses copinhos e a gente faz uma dinâmica em cima da mesa que é de refeição. Então a gente gasta horas a fio. E em relação à dica que eu dei do fantoche, o que é super bacana é, se tem um irmão mais velho, no caso, aqui em casa, que é o da Luíse, ela brinca com ele, ela interage nessa brincadeira do fantoche. E outra coisa que é super legal para as crianças é a massinha. Marcele, mas você não tem medo? Não, é só ficar uma coisa supervisionada, leva uma única massinha para ele brincar e só vale a dica da massinha para aquelas crianças que já passaram da fase oral de botar a massinha na boca. Então, se a sua criança já passou essa fase, esse é um ótimo brinquedo para brincar com eles. E o mais importante para essa criança de 1 ano, leve o brinquedo favorito dela, desde que não seja um brinquedo que pisque, que fale, que tem muito barulho para não incomodar os outros passageiros. Para as crianças de 3 anos, que é no caso a idade que a Luísa está, é um pouco mais difícil, você tem que interagir um pouco mais com a criança. Então, vou passar alguns brinquedos que eles adoram, é fácil de levar e que vai gastar bastante tempo com eles. Um é o fantoche, que a gente já falou que vale para a criança de 1 ano, mas também vale para a criança de 3, porque essa criança ela vai interagir com você, ela vai contar a historinha. Então, leve mais de um fantoche. Tem aqueles fantoches pequenininhos que cabem nos dedos, esses são super bacanas e ideais, com vários temas e não pesa muito na bolsa. O outro que é um clássico, que é o livro de colorir. As crianças adoram, a Luísa principalmente fica horas desenhando. E também tem um outro livro que não é o de colorir ou é complementar ao de colorir, que é o de adesivo. Ele tem vários temas onde esses adesivos vêm para você vestir uma boneca, montar uma floresta. E isso vai entretendo a criança e ela vai passando as horas ali, contando uma historinha e você aos poucos vai puxando a conversa. Filha, você está fazendo a floresta de quê? Para onde vai essa boneca? Ela está vestida para quê? Isso interage, engaja a criança na brincadeira e ela gasta mais tempo com aquele brinquedo. E outro brinquedo legal para a cidade de 3 anos é a massinha, tanto quanto para a de 1 ano. Só que para a Luísa eu levo aquelas forminhas que vão cortando a massinha e ela vai interagindo. Normalmente eu levo a forminha de um menino, de uma menina, de uma flor, de coisas também para ela contar uma história. Outra brincadeira legal para criança de 3 anos é o Você Sabia. Como funciona? Você faz perguntas para a criança do tipo, você sabia que... E ela responde e vai interagindo com você. Um exemplo que eu dou é, por exemplo, se você vai para a Disney. Filha, você sabia
que o Mickey mora na Disney? E assim ela vai interagindo. É sempre legal relacionar as perguntas de você sabia de acordo com o destino da sua viagem. Assim ela já vai ficando inteirada, vai se envolvendo nesse clima de viagem super legal. E uma última dica de brincadeira para a idade de 3 anos é o jogo de memória. Como que eu faço para não pesar muito e fazer volume? Eu imprimo da internet mesmo, num papel mais grossinho, o jogo de memórias, recorto e levo. Então eu vou acrescentando os personagens à medida que ela vai se familiarizando com aqueles cards e isso faz a gente brincar por vários e vários tempos. E a ideia é fazer esse jogo de memória também relacionado a destino. Se o destino é Disney, faça os personagens. Se o destino é praia, faça com elementos que remetam à praia. Se o destino é campo, faça com elementos que destinam ao campo. Cavalo, sei lá. Mas o importante é sempre engajar a criança nesse destino que ela está chegando. E agora dicas de brincadeira para crianças acima dos 5 anos. Eu ainda não cheguei nessa fase com as crianças, mas eu já tenho um monte de brincadeiras planejadas para quando eu chegar. Uma delas que eu gosto muito e brincava na minha infância era o jogo de palavras. Como que funciona? São aquelas letrinhas que vêm todas separadinhas que você forma palavras. Então uma palavra tem que derivar da formação que você fez da outra. Por exemplo, se você colocar a palavra pare, as outras palavras têm que começar ou com P, ou com A, ou com R e assim vai. E a ideia é fazer com que essas palavras todas sejam relacionadas ao destino. Outra brincadeira legal é a brincadeira do é, não e porquê. Como que ela funciona? Você brinca um jogo de perguntas e respostas, onde a pessoa que no caso está recebendo as perguntas não pode responder nada com porquê, não e é. Do tipo assim, filha, você é chata? Não. Então ela já perdeu um ponto e assim vai. É uma brincadeira super legal e dá um baralho na cabeça e as crianças morrem de rir com as respostas que a gente acaba tendo que dar. É mais legal quando eles fazem perguntas pra gente do que quando a gente faz pra eles. Outra brincadeira legal e super fácil de fazer, só tem que ter um post-it e uma caneta. É quem sou eu? Como funciona? Você pega, escolhe um grupo de palavras, por exemplo, frutas. E aí você escreve maçã nesse post-it e cola na testa do seu filho. Ele não sabe que fruta ele é. E aí ele começa a fazer perguntas para tentar adivinhar. Quanto mais perguntas ele faz, menos ponto ele ganha. Então vocês fazem esse esquema. Então, por exemplo, se for maçã, ele pergunta qual é a minha cor? Aí você fala vermelha, eu sou redondo, eu sou... E assim vai essa brincadeira, super legal e funciona até. Outra brincadeira é o dominó, super simples. As crianças adoram brincar e também fazer o jogo do você sabia com essa criança. Como ela está mais velha, a interação vai ser muito maior e ela vai se divertir muito mais. Não esqueçam de sempre engajar a brincadeira ao tema da viagem que vocês estão fazendo. E por último, se não tiver mais recurso, você vai para os vídeos que estão disponíveis no avião, nos filmes, ou o Play Kids. Para quem não sabe, o Play Kids é um aplicativo que você coloca no celular, ele funciona offline, tem um monte de vídeos, de desenhos e um monte de jogos. É o último recurso que eu uso quando eu estou com a Luísa, porque eu evito a tecnologia ao máximo no sentido de ter mais interação com ela e não deixar ela sozinha brincando. Espero que vocês tenham gostado da dica, que na próxima viagem suas crianças fiquem tranquilas e seu voo seja o máximo. Um beijo, até mais!